Contigo aí, Luiz. Não, eu acho que o ponto fraco do Flamengo está no volume de contusões. O ano passado a gente teve contusões pontuais, teve a contusão séria do Diego, cuja recuperação foi muito mais rápida do que se supunha, teve uma fratura no tornozelo. Teve a contusão do Arrascaeta, que fez uma artroscopia entre o primeiro e o segundo jogo do Grêmio da Libertadores e voltou, e foi um dos melhores, inclusive, que nem fez o Franco Baresi, o italiano, na Copa de 94, que jogou o primeiro jogo e a final, ou seja, tudo ocorreu muito bem, e contusões muito pontuais, né? O Bruno Henrique teve uma torção ali, pisou num buraco, aí ficou um jogo fora. No mais, o departamento médico do Flamengo foi decisivo para dar ao Jorge Jesus praticamente o time titular e os 12º, 13º e 14º jogadores em condições de estarem sempre aptos para jogar. E dessa vez, o DM está lotado de gente. Ah, é uma casualidade, a pandemia, eu não estou aqui, eu não sei o motivo. Talvez o doutor Tanuri possa explicar os motivos pelos quais o Flamengo vive um drama no seu DM. Um drama. O Rodrigo Caio não joga 2 meses, o Gabigol ficou 2 meses sem jogar. Ah, mas não é culpa do DM. Eu não estou dizendo que é culpa do DM. Eu sei que o DM cheio é o problema do Flamengo. Porque se você tem o Everton Ribeiro jogando na seleção e o Pedro, mas você tem todo mundo inteiro, o Gabigol, a Arrascaeta, etc. e tal, você tem condição de suprir esses caras, né? Porque cá entre nós, com todo respeito, mas não é a mesma coisa. O Pedro Rocha e o Michael não estão na mesma altura do Arrascaeta, até porque muda a característica, evidentemente, né? Porque os meias jogando nas pontas, o Arrascaeta e o Everton, o Felipe Luiz e o Rafinha e agora o Isla, são os caras que fazem a linha de fundo, que dão a profundidade. Então existe um movimento sincronizado. Quando eles não jogam, você tem que mudar o jeito do jogo. Não é fácil. Realmente não é fácil. Então, eu acho que o problema do Flamengo está em não ter à sua disposição aquilo que tem de melhor. E jogador machucado não volta 100%. Demora. O Rogério disse sábado, antes da transmissão, o Arrascaeta vem por banco, ele é tão importante que talvez eu possa contar com ele alguns minutos. E contou e quase decidiu o jogo. Não fosse a displicência do Lincoln, porque a bola estava dentro do gol. Ah, foi culpa do Rogério? Evidente que não. Ele não vai dizer isso, mas óbvio que foi um erro individual. Um gol daquele não se perde. São lances assim que te incluem como candidato ao título ou te tiram da disputa do título. Então, a minha interpretação, o problema do Flamengo está no número, no volume de contusões que o time tem e, evidentemente, a data FIFA acaba impactando o Flamengo mais do que os outros. Tem 2 estrangeiros que normalmente são convocados e tem sempre 2 dos brasileiros. Vamos dar nomes a esse quadro do DM. Contra o Atlético Goianiense sábado, o Flamengo tinha a ausência do Rodrigo Caio, do Diego, do Felipe Luiz, lesionados. Do Everton Ribeiro na seleção, do Pedro na seleção. Pode colocar o Arrascaeta aí lesionado também, né? Porque o Arrascaeta tinha condição de jogar 15 minutos. Sim, é que ele estava no banco e entrou. Sim, é. Mas, sim. O Pedro, que era um desfalque por seleção, agora vira um desfalque por lesão. O Isla na seleção. E o Diego Alves, que foi poupado porque teve cãibras no jogo contra o São Paulo. E agora, projetando a partida contra o São Paulo na Copa do Brasil, seguem de fora Rodrigo Caio, Diego, Felipe Luiz e Pedro, lesionados. O Isla vai jogar pela seleção terça-feira e se apresenta no dia do jogo em São Paulo, assim como o Everton Ribeiro. E as dúvidas, o Thiago Maia, o Arrascaeta e o Gabigol. Por contusão, esses 3 Exato. Professor? Ou seja, não estarão inteiros. Zé, eu acho o seguinte, eu tenho uma opinião, cara, eu concordo um pouco com o Luiz, mas não totalmente, né? Porque aí parece que dá a impressão que as contusões que estão acontecendo com o Flamengo é porque é departamento médico, né? O departamento tem que recuperar o jogador, né? Eu acho, né? O que está acontecendo é uma coisa com vários times. É excesso de jogos, pô. É muito jogo seguido, cara. É muitos jogos, é muita viagem. Não tem como o cara não sair machucado, entendeu? Então, porque o departamento médico do Flamengo, eu estive lá, são caras muito competentes e, claro, o Luiz mesmo falou aí, o Totanuri é muito bom nisso, né? Pode ser que está demorando um pouquinho para voltar para o campo, né? Mas, assim, o excesso de contusões não tem outra, né? Você vai comparar, por exemplo, com o Atlético Mineiro. É difícil você ver, assim, quando tem notícia do Atlético, falando em contusões de jogadores do Atlético, entendeu? Por mais que eles também tenham um número alto. Mas por quê? Porque jogam poucos jogos, entendeu? É loucura isso aí, sabe? O que estão fazendo com os jogadores, claro, pela pandemia que aconteceu, pelo calendário apertado,
Mas, é muita complicação. Os jogadores, no final, estão se arrastando. E mais uma coisa, tudo aumentou. Aumentou a quilometragem e aumentou a intensidade. Poxa, e os caras não têm condições de se recuperar para fazer de novo, sabe? Teve uma semana que o Flamengo jogou 3 vezes por semana, nem sei. Foi. Isso é loucura, cara, não tem como. E os técnicos, ainda mais os de hoje, eles exigem demais a intensidade. Eles cobram demais isso do atleta, entendeu? Então não tem jeito, vai joelho embora, vai a parte muscular também embora. Eles não têm condições de desenvolver o que eles sempre fazem. Por exemplo, pode ver, quando um time descansa uma semana e joga no fim de semana, é outro jogo. É outro jogo. É um Depende do time, né, professor? Claro. Tem que ter bons jogadores. E o treinador também, né? Treinador, eu sei, mas é isso, o Muricy está sendo preciso no que está dizendo, é importantíssimo. Então, inclusive, Muricy, o Atlético, o período que passou com dificuldade de performance foi o período em que o Natan se machucou e ficou fora quase 20 e poucos dias do time do Atlético. Você vê como um cara, às vezes, agora até a importância está mais relativizada porque o elenco está até mais robusto. Chegaram outros jogadores, né? Chegou o argentino, mas, chegou gente, o chileno mais... Apesar dos desfalques de sábado, que eram muitos... Não era para o Flamengo mesmo assim ganhar do Atlético Goianiense? Rizek, a gente está falando... Mas é uma questão individual, Rizek, não é possível. O Flamengo teve 4, 5 chances claríssimas. É uma questão... tudo bem, queda de rendimento é o que está no telão. É verdade, mas o centroavante titular que estava jogando saiu porque ele não está em condição ainda de jogar aos 90 e tinha sentido ainda uma dor no músculo. E o outro centroavante, que em tese é o reserva, está na seleção. É difícil, e machucado agora também. É difícil, aí entrou o Lincoln, que talvez seja a terceira opção de centroavante do Flamengo. Talvez não, certamente é a terceira opção. E aí o Lincoln não faz aquele gol, não adianta a gente querer poupar o menino, não é? Esse é o tipo de lance, Paulo Nunes, que esse lance não se erra. Esse lance não se erra. Isso é fato. Mas assim, o que a gente falava muito, né? O Domi falava muito isso do elenco. Das mudanças, né, que você tinha. Porque a boa notícia que eu acho com o Rogério, o Muricy também pode falar muito mais profundamente que a gente sobre a questão tática, é que o Rogério conseguiu devolver o Bruno Henrique para a posição dele, tanto que você vê o gol do Bruno Henrique, como se ele estivesse marcando lateral aqui na linha de fundo, depois que a bola foi recuperada, jamais teria sido lançado nessa bola para fazer o gol, né, Paulinho? Exato. E a gente teve a tentativa de escalar o Thiago Maia na função do Everton Ribeiro, foi talvez para fazer exatamente o que o Flamengo faz do lado direito, né? O Thiago Maia é um cara de meio campo, canhoto, mas o Thiago Maia não tem característica, mas ele não era para fazer só beirada de campo e marcar lateral. A ideia do Rogério certamente não foi essa. O conceito de botar o Thiago ali foi para dar a mesma situação de jogo que o Everton te dá ali, né? Até aconteceu, aí muita gente, mas o passe pro gol ele estava por dentro. Sim, mas o Everton também vem por dentro em várias situações quando o time recupera a posse de bola. Então não vejo um absurdo nessa tentativa, não. E mesmo em relação ao gol, eu vi muita crítica de que mas o gol, o Léo Pereira era um canhoto, tinha 2 canhotos na defesa, aí o Léo Pereira estava marcando e ele não teve dificuldade com o pé esquerdo para marcar foi o Chico, né, que fez a jogada que resultou no gol. Gente, na verdade, o primeiro zagueiro, que também era canhoto, mas ele vai disputar a bola de cabeça na posição de zagueiro direito, ele não alcança, perde, aí o Léo vem na cobertura. Qualquer quarto zagueiro estaria naquela cobertura. Então não é, né? Então é muito fácil dizer, tinha um canhoto marcando o Chico e por isso é o gol. Pô, isso é simplificar demais o jogo, né? Eu acho que está havendo uma certa crueldade, às vezes, com essa análise.